Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem comigo em Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. A versão que eu vou usar é a ARA, a Almeida Revista Atualizada, então não estranhem se vocês abrirem a NVI e tiver um pouquinho diferente, mas esse texto é um texto bastante conhecido, principalmente daqueles que têm mais tempo de igreja, provavelmente vocês conhecem na versão da ARA. Então, o texto diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos ler o verso 6 todos juntos, de novo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos como igreja para ouvir a tua palavra e para adorar o seu nome. Nós te damos glórias porque você é digno de louvor e de adoração. Jesus, fala aos nossos corações nessa noite, que o teu Espírito aplique a Escritura ao nosso coração e que nós tenhamos um solo fértil para que essa palavra ela possa crescer e dar muitos frutos para a sua glória. É o que nós te pedimos no seu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Durante todo o Antigo Testamento... Foi? Então, a gente tá trocando. Hoje a gente está brincando aqui. Vamos ver qual fica melhor. Durante todo o Antigo Testamento, nós encontramos várias promessas e predições do Messias. O Messias, ele é prometido em vários textos, e nós encontramos promessas diretas e indiretas ao Messias, e também algumas tipologias do Messias, alguns tipos. A gente está com um pouquinho de problema técnico, mas a gente vai resolver, meus irmãos. Acho que... Foi? Bom, vamos continuando. O mais importante é o que a gente veio ouvir, que é a palavra de Deus, certo? Então, a gente pode ver essas profecias, essas promessas e essas tipologias de Jesus durante todo o Antigo Testamento. A gente pode ver a primeira promessa do Messias lá no Éden ainda, quando o homem e a mulher pecam, Deus diz para a serpente: olha, porém inimizade entre o seu descendente e o descendente dela, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te pisar a cabeça. E ali a gente tem uma primeira promessa de alguém que viria para derrotar definitivamente a Satanás. Depois disso, nós encontramos uma série de outras promessas e uma série de outros tipos. Por exemplo, na história de Abraão levando Isaac para ser sacrificado, então Deus provê um cordeiro. E nessa história nós encontramos tipologias de Jesus no próprio Isaac, que carrega a madeira do seu sacrifício, e também no cordeiro, que é substituidor de Isaac, que é provido por Deus e que morre no lugar daquele menino. Nós temos também o cordeiro pascual, que protege Israel quando eles estão saindo do Egito, na última praga. É o sangue do cordeiro, passado nas portas, que protege os filhos de Israel da morte.
nós temos o tipo do Messias no maná e na água que brota da rocha quando o povo está no deserto, por exemplo, porque Jesus ele se identifica como verdadeira comida e verdadeira bebida. A gente tem também um exemplo e um tipo de Jesus no templo, que era a representação da presença de Deus entre os homens, mas Jesus é presença definitiva de Deus, porque é o Deus Emanuel. Esse resumo são só de algumas dessas promessas e alguns desses tipos, para que a gente perceba que a gente poderia escolher muitos caminhos para conversar aqui hoje. Mas esse texto de Isaías é provavelmente uma das promessas mais explícitas do Messias, que nós conseguimos relacionar mais diretamente a Jesus. Isso porque os escritores do Novo Testamento citam essa passagem de Isaías quando falam do nascimento de Jesus. E é também provavelmente uma das passagens mais natalinas, porque a gente está nesse mês do Advento. É bacana a gente pensar como o Cristo que veio foi prometido. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a promessa do Messias. E Isaías, como um todo, é um livro que fala basicamente sobre a promessa do Messias que viria. Em vários momentos nós vamos encontrar Isaías falando sobre o servo sofredor, sobre o Filho do Homem, aquele que viria para trazer redenção, salvação, e para instaurar um reinado sem fim em Israel. Então, nos primeiros versículos do texto que nós lemos, Isaías começa falando sobre uma terra que estava aflita, a terra de Naftali e Zebulon. É curioso porque no capítulo 8, Isaías está falando sobre a invasão assíria e sobre o juízo de Deus contra Judá, contra o reino do sul. O contexto do livro de Isaías é ali mais ou menos nos anos 730 a.C., nessas últimas décadas dos anos 700 a.C. Isaías ele é profeta ao reino do sul, o reino de Israel ele já está dividido, a gente tem Israel ao norte e Judá ao sul. E Isaías é um desses profetas do sul. Nesse momento do capítulo 9, Israel já foi tomada pela Assíria. O governo assírio invade a terra de Israel, toma aquele povo cativo, destrói tudo que existia ali e a terra é completamente arrasada. E no capítulo 8, Isaías diz para Judá, olha, virá juízo também sobre Judá, porque Judá quebrou o pacto, a lei do Senhor. A promessa que Deus tinha feito de se manter fiel a Israel era mediante o cumprimento das suas ordenanças. E Israel ignorou sistematicamente a vontade de Deus e a lei de Deus. Então Deus promete enviar juízo sobre Israel, sobre Judá. Curiosamente, na última sessão do capítulo 8, na última parte do capítulo 8, Isaías fala também sobre como Deus é a esperança de Judá. Deus é o que vai enviar juízo, mas Deus também é o que envia esperança, porque é Ele que pode livrar o seu povo do cativeiro que Ele mesmo vai os enviar. Porque esse cativeiro ele é pedagógico, disciplinar, para que Judá entenda, para que a nação de Israel perceba que ela precisa do Senhor e que só no Deus de Israel eles vão encontrar, de fato, segurança, conforto e proteção. Então, no capítulo 9, Isaías começa dizendo, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros dias, tornou a terra de Zebulon e Naftali humilhada, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Então a gente precisa pensar aqui um pouco no mapa do reino de Israel. A gente tem Jerusalém aqui ao sul e no norte a gente tem Zebulon e Naftali, no extremo norte de Israel. O que significa que essas tribos, essa região, foi a primeira a ser invadida pelos assírios. É por isso que Isaías diz que esse povo viu grandes trevas, porque ele viu um exército poderoso, estrangeiro, marchando sobre as suas terras, dizimando suas famílias, destruindo suas construções, acabando com as suas colheitas e tomando o povo cativo. E essa invasão, essa guerra, ela tem cara de escuridão. Ela é como trevas que invadem aquela nação, porque a terra que foi conquistada pelo poder do Senhor para o povo de Israel foi agora invadida por estrangeiros. E esses homens e mulheres que são descendentes da promessa de Deus a Abraão perdem a sua terra, porque perderam antes de tudo o seu compromisso com Deus no seu coração. Mas a mensagem de Isaías é que essa terra que encontrou tanto sofrimento, ela vai encontrar também restauração. Restauração através de uma luz,
de uma luz brilhante. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz que o profeta promete, ele mais à frente destrincha e diz pra gente que é esse Messias, esse menino que viria, esse rei da linhagem de Davi. E ele continua então nos versos de 3 a 5 dizendo: Tens multiplicado este povo e a alegria lhes aumentastes. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Então, Isaías continua usando essa imagem da alegria em contrapartida da tristeza da invasão e da guerra. Se essa terra foi arrasada e esse povo foi destruído e as suas coisas foram repartidas entre a nação que invadiu, agora a imagem é de um povo que vence a batalha e que eles podem então distribuir os despojos entre si, porque eles são os campeões daquela batalha. E se suas plantações foram destruídas e queimadas, eles vão voltar a celebrar, porque Deus deu um ano frutífero para aquele povo, porque a terra foi proveitosa, a colheita foi proveitosa e tem alegria. Então, a tristeza da guerra, ela vai ser substituída pela alegria da vitória. Isaías continua: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles e a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Essa história dos midianitas a gente encontra lá em Juízes 7, quando Gideão, ele leva o povo de Israel a lutar contra os midianitas, mas Deus diz o seguinte: Gideão, você está indo com um exército muito grande. E eu sei que se vocês derrotarem os midianitas com esse exército de 22 mil homens, vocês vão pensar, nosso braço fez isso. Então, Deus implementa uma série de testes para ir eliminando daquele exército algumas pessoas. E no fim das contas, Gideão fica com 300 homens. E é com esses 300 homens que eles vão até o acampamento dos midianitas. Deus então ordena que Gideão separe esses homens em 3 grupos de 100, 3 batalhões. Esses batalhões cercam o acampamento e eles tocam trombetas. E quando essas 300 trombetas tocam, os midianitas lutam entre si e se derrotam a si mesmos. E os que escapam são perseguidos pelo povo de Israel e são derrotados. Essa história é para mostrar que não é a força do braço do povo de Israel que derrota os seus inimigos, mas que é o próprio Deus que intervém poderosamente pelo povo. E assim como no tempo dos midianitas, o cetro de opressão daqueles inimigos foram quebrados, assim será nesse tempo de restauração. Porque é o poder de Deus quem faz essas coisas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. A imagem da guerra, a visão da destruição, a visão dos exércitos que marcham, das camisas sujas de sangue, daqueles familiares que você viu morrer, isso tudo vai ser queimado, deixado de lado, porque essa grande luz que brilha entre esse povo é uma luz que traz restauração. E nos versículos 6 e 7, Isaías então fala explicitamente sobre o Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará essas coisas. E aqui eu queria rapidamente conversar com vocês sobre esses 4 títulos, esses 4 nomes que Isaías dá para esse menino que viria. É interessante que, antes de tudo, ele fala sobre uma criança, um menino que será dado, um menino que nascerá. E isso é importante porque nós sabemos que Jesus se fez menino. Essa é a mensagem de Natal, que o próprio Deus encarnou, que se fez homem, para que ele pudesse, então, no nosso lugar, caminhar até a cruz, morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Mas a humilhação de Jesus, ela não começa na caminhada até o Calvário, ela começa na sua encarnação, porque o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, se faz criança. Ele encara a maior fragilidade que a humanidade tem. Se nós já somos frágeis, adultos, quanto mais as crianças são frágeis e precisam de proteção. Jesus se fez um bebezinho no colo da sua mãe, precisando se alimentar, tendo que aprender a falar, a andar, brincando com seus irmãos.
essa imagem do menino, do Jesus encarnado criança, precisa nos fazer perceber que Deus estava disposto a ir até as últimas consequências para nos trazer de volta para si, para nos reconectar. E Ele de fato faz, porque Jesus se faz criança. E como criança, cresce e se faz homem. E como homem serve, como servo morre e ressuscita no nosso lugar. E o primeiro nome que Isaías traz é Maravilhoso Conselheiro. Alguns comentaristas vão separar esses dois nomes. Vão tratar maravilhoso separado de conselheiro. Mas provavelmente o que parece no texto é que é uma coisa só mesmo. Essa ideia de maravilhoso é uma ideia quase de milagroso. Traz uma noção de algo que é supra-humano, que vai para além da humanidade. E a gente sabe que isso já é uma predição de que o Cristo precisava ser Deus. Precisava ser o próprio Deus, como Jesus de fato é. Homem e Deus. E a ideia de conselheiro é essa ideia de alguém que é sábio, alguém que tem sabedoria. É uma condição necessária do rei. O rei precisa ser sábio para que ele possa governar o seu povo com instrução, com conhecimento, para que as decisões que ele toma sejam proveitosas para o povo, para que as pessoas possam encontrar nele uma chance e uma oportunidade de resolver seus conflitos, suas questões. Então o rei precisa ser sábio. O texto também diz que ele é Deus forte. E aqui fica ainda mais óbvia a ideia da divindade do Messias, né? E a ideia também da sua força, do seu poder. Um rei não precisa ser só sábio, mas ele também precisa ser poderoso. Porque esse rei tem que ser um guerreiro, ele precisa defender o seu povo em batalha. Reis fracos enviam seus exércitos e ficam na sala do seu trono, esperando que a guerra termine. Mas reis fortes, eles vão à frente dos seus exércitos e encaram a batalha. Porque isso serve de inspiração para o povo, porque isso traz esperança. Quando o rei marcha à frente, o exército, ele então caminha esperançoso, porque ele sabe, bom, o nosso rei está conosco. E a imagem que Isaías traz é desse Messias como Deus forte. Alguém que é sábio para instruir o povo e poderoso para protegê-lo e guardá-lo. Ele é também Pai da eternidade, o que ajuda a gente mais uma vez a ter essa noção da divindade do Messias e da sua pré-existência. O seu reino é eterno, não tem fim. Ele é rei sobre todas as coisas desde a eternidade. Ele desde a eternidade se fez homem, foi enviado para morrer no nosso lugar, no tempo. Se fez homem no tempo, encarnou no tempo. Mas esse plano é eterno, porque ele é o rei eterno. E ele é príncipe da paz. Esse provavelmente é o nome que congrega todas essas outras ideias. Porque nesse rei nós encontramos paz definitiva. Não só para o povo de Israel, mas para todos que creem no seu nome. Porque em Cristo nós fomos feitos seu povo, sua nação, cidadãos do seu reino. Isso faz de nós participantes dessa paz que ele oferece, como esse príncipe que traz paz nos momentos de maior aflição. Para o povo que sofreu conquista, para o povo que sofreu nas mãos dos seus inimigos, esse rei é paz definitiva, é findar de guerra, é a esperança perene de que a guerra acabou. Porque agora o rei que se senta no trono é poderoso, sábio, eterno. E ele pode, com seu poder e sabedoria, governar não para a guerra, mas para a paz e para a salvação. Esse texto traz algumas ideias para a gente. Eu queria caminhar para o final, trabalhando esses 3 pontos que o texto nos ensina diretamente. Antes de tudo, é importante que nós percebamos que essas promessas falam sobre como nós fomos reconectados com Deus. Se no Éden o homem pecou e Adão, como nosso representante no pacto com Deus, peca e somos todos feitos pecadores, então Deus não nos larga a sorte. Ele não abandona a humanidade. Pelo contrário, ele põe em prática o seu plano eterno de enviar seu Filho, Jesus, nosso Salvador, o Messias, como aquele que vai pagar o preço da nossa reconciliação. E essa mesma luz que brilha para esse povo que encarou trevas é a mesma luz que brilha para nós, que encaramos também nossas próprias trevas. Todos nós podemos reconhecer situações externas da nossa vida que soam como trevas, traumas que nós trazemos da nossa infância, relações ruins que nós temos com os nossos pais, uma má relação que podemos ter com
colegas de escola, de faculdade, todas essas coisas soam como trevas, como escuridão, como derrota. Mas a luz do Messias, ela é luz que reconecta, principalmente a nós com o Pai, porque essa é a maior obscuridade que nós temos na nossa vida quando não estamos com Jesus, é que nós estamos plenamente desconectados de Deus. Mas então Jesus nos reconecta através do seu sacrifício, mas ele também faz sua luz brilhar sobre cada área da nossa vida, restaura as nossas relações horizontais com as pessoas que estão à nossa volta. Deus não nos largou à sorte, mas ele enviou seu Filho para nos reconectar a ele e uns com os outros. Outra coisa que o texto deixa claro para a gente é que Jesus, o Messias, Jesus precisava ter duas naturezas. Ele precisava ser homem e ele precisava ser Deus. Ele precisava ser homem para que ele cumprisse perfeitamente a lei, fosse o homem perfeito, para que, ao contrário de Adão, ele pudesse então nos trazer salvação e não pecado. Ao mesmo tempo, ele precisava ser o próprio Deus, para poder resistir ao cálice da ira por causa da nossa transgressão. E Jesus, ele atende os dois requisitos porque ele é o Deus eterno e ele foi feito plenamente homem. E a divindade e a humanidade de Cristo, elas são importantes para que nós percebamos duas coisas. Uma, Cristo tem poder para nos guardar e sustentar em todos os desafios que nós enfrentamos na nossa caminhada. Sejam eles quais forem, Cristo tem poder porque ele é o próprio Deus. Ao mesmo tempo, Cristo é homem perfeito. E isso é também motivo de alegria e esperança, porque ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós. Jesus, enquanto homem, não pecou, mas conheceu nossas dificuldades, nosso sofrimento. Jesus sabe o que são desafios. Jesus tem pleno conhecimento do que é sofrer tentação. Ele foi tentado, mas ele resistiu a elas. Jesus experimentou as dificuldades da humanidade. Isso faz com que, quando ele intercede ao Pai por nós, isso é feito como alguém que tem conhecimento de causa, como alguém que viveu, como alguém que é homem. Porque Jesus se fez homem e ressuscitou homem e será eternamente homem para a nossa salvação. Por último, esse texto ajuda a gente a perceber que Deus é fiel às suas promessas por sua própria causa. O texto termina no versículo 7, a última frase é: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O povo que ouviu essa promessa podia confiar que ela seria plenamente cumprida, porque é o zelo do Senhor dos Exércitos que faria essas coisas. E nós sabemos hoje que elas foram de fato feitas. Jesus se fez homem, Jesus morreu no nosso lugar, nos reconectou ao Pai. O Senhor cumpriu a sua promessa, porque Ele faz pelo seu próprio zelo, pela fidelidade ao seu próprio nome, porque Ele é fiel a si mesmo. Mas isso ajuda a gente a perceber, então, que as promessas que Ele fez para o futuro, aquelas que nós recebemos de Deus, essas também se cumprirão pelo mesmo zelo, pelo poder do mesmo Deus, pela fidelidade do mesmo Deus eterno. O Cristo que veio é o Cristo que voltará. Jesus disse que viria e ele cumpre as suas promessas pelo zelo que ele tem pelo seu próprio nome. E nós precisamos então, meus irmãos, caminharmos confiantes de que Jesus disse a verdade quando disse que viria. Ele disse a verdade quando disse que estaria conosco até o último dia, até o dia derradeiro, até a sua volta. E ele caminha do nosso lado, nos instrui e nos chama para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Caminhando na direção de sermos mais parecidos com ele, mais semelhantes a Jesus. E o Espírito Santo é aquele que santifica o nosso coração, que faz essa obra em nós de sermos mais parecidos com o nosso Senhor. E nós precisamos, com fé, confiar de que Cristo voltará. Voltará porque ele prometeu que faria. E ele não deixa de cumprir suas promessas. O zelo do Senhor dos Exércitos fará essas coisas. Cristo virá porque é fiel ao seu próprio nome. E que nós possamos até lá nos mantermos fiéis também a ele e ao seu santo nome, porque ele quer nos fazer como ele, servos seus, que abençoam as pessoas à nossa volta, que cuidam uns dos outros, que pregam o evangelho de reconciliação, que pregam a verdade de que salvação nós só podemos encontrar nesse Cristo, nesse Rei eterno, nesse Rei poderoso, nesse maravilhoso conselheiro, no Deus forte, no Pai na eternidade, no Príncipe da paz. Amém?
Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças, porque você é o nosso Rei, Jesus. Você é o nosso Rei e isso nos enche de esperança. Nós cantamos aqui como igreja sua, que nós te coroamos, que nós adoramos o seu nome, que nós nos rendemos aos teus pés e fazemos isso com o nosso coração cheio de alegria, porque você é o Rei digno do trono, você é a raiz de Davi, o rebento da casa de Jessé, aquele que foi prometido a Israel e que é a esperança não só a Israel, mas a todos os povos da terra, porque é salvação para todos os que creem no seu nome. Jesus, faz de nós mais fiéis a Ti. Cria em nós um coração mais comprometido em ser como você, a abençoar os nossos irmãos, a pregar o evangelho de reconciliação. Faz de nós embaixadores do Seu reino, Jesus, como você nos chamou para sermos. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Que a nossa transgressão seja lavada pelo poder do Seu sangue derramado na cruz do Calvário. Que nós possamos olhar para a cruz, para encontrar nela força e ânimo para continuar caminhando, porque você nos chamou para marchar na sua direção, Jesus, até aquele dia, aquele feliz dia, aquele último dia, que é o primeiro da nossa eternidade contigo, quando a luz, essa luz que brilhou sobre a terra de Zebulon e Naftali, brilhará diante dos nossos olhos, e nós vamos te adorar e te exaltar, e experimentar a tua glória como teu povo, como tua igreja. Nós esperamos por esse dia, Jesus, e por ele nós clamamos. Venha, Jesus, venha depressa. Nós esperamos por você, nós ansiamos por você. É o que nós te pedimos, Jesus, no seu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.